Queridos, tem sido para mim também uma grande bênção estar com os irmãos, conhecê-los de perto, testemunhar o amor, o zelo, o interesse pelas coisas de Deus. E louvo ao Senhor pela vida dos irmãos, o pastor Adalberto e também todos que estão com ele nesta lida. Eu quero, nesta última oportunidade, abrir a palavra de Deus com os irmãos no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Vamos ler eu vou ler do capítulo 4, verso de número 7, vou entrar no capítulo 5 e vou ler até o verso de número 10. Vamos começar. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7, começando. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, a minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares e com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que vinho, o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são como um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores do incenso, a mirra, o aloés, com todas as principais especiarias, és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm no Líbano. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra e com a especiaria comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Esposa, já despi a minha túnica. Hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado,
Mas ele já se retirara, tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe direis que desfaleço de amor? Que é o teu amado mais que outro amado, ó tu mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais que outro amado, que tanto nos conjuras? O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Até aqui. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia, ajuda-nos. Aqui está a tua palavra. E, Senhor, nós sabemos que a tua palavra toda é a revelação de Cristo. É a revelação do seu amor. E nós, então, queremos ver na tua palavra Cristo e o teu amor, e o seu amor. Ajuda-nos pelo Espírito Santo a compreendermos assim. Tem misericórdia. Nós imploramos que nos abençoes nesta hora de pregação, esse meio de graça tão maravilhoso. Que tu abençoes, que todos possam comprar sem dinheiro, sem preço, neste mercado de Deus, igreja, no dia do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para satisfazer a alma. Temos fome e sede de ti. Manifesta-te, Senhor, com graça e misericórdia no nosso meio, para a tua honra, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu devo dizer antes que há muita celeuma com relação a como devemos encarar cantares, como devemos interpretar. Um grande número de estudiosos dizem que é um livro que é modelo de casamento, de como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, e fica nisso. Outros vão mais além, e eu incluo os puritanos, entendem que este livro é um livro inspirado pelo Espírito Santo e revela o amor de Cristo pela sua noiva. Yahvé e a sua noiva Israel, que é a mesma coisa, Cristo e a igreja. Alguns reclamam que fazer isto é alegorizar, mas os puritanos entendiam que havia, sim, uma alegoria autorizada nas Escrituras. O Paulo fala de Agar, fala de Sara como Jerusalém, quer dizer, ele usa de alegorias. É claro que nós não devemos interpretar a palavra de Deus com alegorias, mas esse é um livro que é uma alegoria autorizada. É claro que nós temos que interpretar e ver essa alegoria fundada e fundamentada em outros textos, para assim sabermos que é isso que significa, porque a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Então é dessa forma que nós vamos olhar. O Novo Testamento lança luz para o Velho Testamento, porque a revelação é progressiva, e nós sabemos que o Novo Testamento é a revelação, o ápice da revelação de Cristo, do que ele quis para nós. E então, quando Paulo fala de um mistério,
do casamento, falando que é Cristo e a igreja, então nós entendemos que isso está trazendo luz para compreendermos este texto aqui como Cristo e a igreja. E é dessa forma que vamos interpretar. Bom, a primeira parte nós lemos é uma declaração de amor do esposo de Cristo para com a igreja, né? Aí nós vemos a resposta da esposa, uma resposta salutar, uma resposta de alguém que está firme no amor de Cristo, que anseia por ter comunhão com Ele. Veja o verso 16, é a esposa que está falando. Levanta vento norte, vem tu vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas, aí venha o meu amado para o seu jardim e coma seus frutos excelentes. Ela está desejando esta comunhão com Cristo, com o seu amado. Ela clama para que os ventos norte e sul, que nós sabemos pelas Escrituras que vento fala do Espírito Santo, venha soprar. O Espírito Santo venha soprar no seu jardim, no seu jardim de oração, no seu momento de comunhão, para que Cristo venha e tenha comunhão com ela. E possa, nessa comunhão, tanto ela como ele usufruírem, assim, do melhor que possam obter. Porque Cristo também se alegra da comunhão com sua noiva, com a igreja, em oração. E se alegra com esse desejo dela de ter comunhão, de estar com ele. Veja que ele responde e diz, verso 1 do capítulo 5, já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Ele está então dizendo que é também o desejo do seu coração ter comunhão com a sua igreja. E a comunhão é pela palavra, a comunhão é pelo sacramento, quando nós nos alimentamos de Cristo, bebemos do seu sangue, comemos do que simboliza seu corpo, e assim nos alimentamos dele, e temos um banquete. Aqui temos um banquete que enche a alma, satisfaz a alma, alegra o coração, e ele faz esse convite, venham, comam. Tenham esta experiência de comunhão comigo, é o que eu desejo, é o que eu quero. Mas, meus irmãos, nem sempre é assim. Nem sempre a igreja está nesse nível de amor para com o seu noivo amado. Muitas vezes o amor, nosso amor, esfria para com ele. E esse é o objetivo aqui desse capítulo 5. Mostrar que esta é uma triste realidade. Nós, como igreja, esfriamos o nosso amor. Veja o Senhor Jesus falando para a igreja de Éfeso, tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Então, realmente, isto é uma realidade que vem se repetindo ao longo da história. Ora, estamos no ápice de amor, avivamento santo, glorioso, um amor no nosso coração por Cristo, fiéis na oração, buscando a Deus. Outras vezes, não estamos assim, estamos indolentes, sonolentos, mornos, como nós também temos o exemplo da igreja lá no Apocalipse, da igreja que o Senhor fala
da sua mornidão, e que é uma realidade tão triste que na história da igreja nós temos visto, né? No Apocalipse, no capítulo de número 3, nós temos esta realidade triste aqui da igreja de Laodiceia. Verso 14 em diante, ele diz assim, verso 13, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca, pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa triste realidade que muitas vezes a igreja experimenta. E veja, se não é isto, verso 2, eu dormia, mas o meu coração velava. Dormência, mas também apercebida, é uma mornidão. Eis a voz do meu amado que está batendo. E é a mesma experiência lá. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Muitas pessoas pensam que está falando na evangelização e usa esse versículo para evangelização. Mas está errado, não é esse o contexto. Jesus está batendo a porta da igreja. Ele quer entrar, ele quer ter comunhão, mas a igreja não está interessada. O Dr. Michael Horton escreveu um livro de Cristianismo sem Cristo, é o título. E essa é a realidade hoje em muitas igrejas. Eles estão num ativismo, eles estão fazendo isso, fazendo aquilo, eles idolatram a denominação, a igreja, o pastor, mas eles não querem nada com Cristo. Eis que estou à porta e bato. Eu me lembro quando era adolescente, nunca me esqueci de um pregador de ascendência hipônica, ele era japonês e falava assim meio, Jesus batendo janela da igreja, quero entrar. Imagina, igreja reunida e Cristo não está. É um culto sem Cristo. Que se fala de tudo, das necessidades das pessoas e tal, mas não tem Cristo. E ele está batendo a porta, ele está batendo e quer entrar. Eis a voz do meu amado que está batendo. E ele diz, abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. É um clamor de Cristo para entrar, para ter comunhão. Ele fala desse desejo de ter a comunhão na condição de encarnado, de homem, noivo, que recebeu um corpo, que tem cabelo, e que se não é acolhido na igreja para a comunhão, está fora, no orvalho da noite. Quer dizer, há um prejuízo por não ter esta comunhão. Há tristeza no coração do próprio Senhor Jesus, de ver a igreja nessa condição. Ele quer ter comunhão.
Quer dizer, ele se encarnou, ele se humilhou, ele deixou a sua glória, ele se vestiu da nossa roupagem humílima, de um corpo. Ele se tornou homem como um de nós. Ele se expôs às condições e fraquezas dessa nossa condição humana. Mas nós não damos atenção a isso. Isso não nos impressiona. Quer dizer, não impressiona a igreja nessa condição. Veja a resposta dela à insistência dele. Ela diz, verso 3, já despi minha túnica, hei de vesti-la outra vez, para abrir a porta. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta. Isso aponta para uma ação, uma tentativa, uma ação do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo operando na igreja. É o Espírito de Cristo mesmo, insistindo, quase que empurrando a porta para vir e ter esta comunhão com a igreja. O meu coração se comoveu por amor dele. Quer dizer, houve uma comoção. Então, entenda, não haverá resposta nenhuma da igreja adormecida se não for por uma obra do Espírito Santo, forçando o nosso coração, agindo. Porque por nós mesmos não vamos ter qualquer interesse. É assim a nossa carne. Mas veja, o Espírito de Deus veio e era a mão de Cristo pela fresta, querendo abrir. Em Atos, do capítulo 16, verso 4, fica bem caracterizada esta ação soberana do Espírito Santo sobre o nosso coração, que sem isso não vai. Atos, capítulo 16, versículo 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ele botou a mão na fresta, ele empurrou a porta. É o Espírito de Cristo operando pela sua soberana vontade, abrindo o coração. Meus irmãos, não existe isso. Abra o coração para Cristo. Deixa Cristo entrar. Abra. Não existe isso. É Cristo que abre. É Cristo que bate, não é atendido, ele empurra a porta, ele abre. É a ação do Espírito Santo no nosso coração. Veja que ela se sentiu comovida. O meu coração se comoveu por amor dele. Quer dizer, houve uma ação, uma iniciativa do Espírito Santo, de Cristo mesmo, em favor da igreja, que estava reclusa, indisposta, fria, sem interesse algum, dando desculpas. Eu não vou já me vestir minha túnica, vou vestir outra vez, já despi a túnica, vou vestir outra vez.
lavei os pés, vou sujá-los. Quer dizer, essa é a nossa natureza e não se pode esperar absolutamente nada de nós, porque a natureza é má e corrupta. Mas o Espírito empurrou a porta. O Espírito botou a mão pela fresta, a mão de Cristo, e empurrou. O meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa. Essa mirra, ela quando colocou a mão na maçaneta, ela viu o perfume que ficou das mãos dele, que pela fresta ele forçou para abrir. Então, ela agora está inebriada por este perfume maravilhoso. Oh, quando o Espírito Santo move o nosso coração para Cristo, nós sentimos o seu perfume tão glorioso, tão maravilhoso. Meus dedos ficaram perfumados de mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho, porque ele abriu, porque foi ele abriu e deixou aquele perfume, e esse perfume aguçou ainda mais o seu desejo de estar com Cristo, como num arrependimento. Por que demorei? Veja, abri ao meu amado, verso 6, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou: busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Meus irmãos, veja como o Senhor trata a sua igreja. É um momento de disciplina. Quer dizer, você não quis estar comigo, não ouviu o meu apelo, ignorou, e então, agora ela precisa passar por esse período. No livro de Isaías, no capítulo 54, versículo 7, Isaías 54, 7, nós lemos assim: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Por um breve momento te deixei. Então, há momentos em que nós sentimos uma sequidão, uma aridez espiritual. Clamamos, oramos, mas parece que a oração não passa do teto. Ele se foi. Os puritanos chamavam isso de noite da alma. Muitas vezes nós passamos por isso, mas por causa da nossa própria insensatez, nosso pecado, nossa negligência em buscar a Deus, em orar, nossas ocupações, também preguiça, indolência, tanta coisa. Então o Senhor se afasta para que sintamos a falta. Que tristeza que a noiva sente, a esposa sente, por causa deste abandono. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Aí então vem o tratamento da parte do Senhor para a sua igreja que está nessa condição. Primeiro é essa aridez, essa falta de resposta, esse silêncio dos céus.
E a pessoa sente um vazio. Então, o Senhor vai agora tratá-la de forma violenta pela palavra de Deus. Veja que coisa interessante. Verso 7. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Quem são estes guardas dos muros que tratam a noiva assim, com esta violência? Nós lemos o Isaías 62. Vamos voltar lá para Isaías 62, o pastor leu, que, aliás, é um capítulo cujo título aqui dos editores é Jerusalém, a noiva do Senhor. Aí, você veja o que está escrito no verso 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, na versão do pastor foi vigias, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Vós, guardas, que fareis lembrar do Senhor, não vos canseis. Todo dia, toda noite, sem se calar. Esses guardas são os pastores, são os ministros de Deus, que Deus levanta para trazer mensagens duras. O pastor fala, chute na canela. É isso mesmo. São pastores, guardas do muro, chutando a canela e pregando mensagens duras. São açoites de Deus, trabalhando com esta esposa que ele ama, com sua noiva. É claro que isso não é feito sem amor, mas com amor. A palavra de Deus sendo pregada dói. Muitas vezes você vai para a casa de seu, foi duro o sermão. Hoje foi duro. E você vai jururu, vai pensar, vai orar. Então, é um tempo em que Deus está tratando com a sua igreja, tratando com o seu pecado, tratando com o mundanismo, o secularismo, tratando com os seus egoísmos, tratando com sua falta de amor, palavra dura dos guardas da noite, dos vigias, dos pastores, ministros que Deus levanta. E é claro, a palavra de Deus não volta vazia. E o que acontece é uma mudança, é uma conversão extraordinária. No versículo seguinte nós temos a conversão. Veja, verso de número 8. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares meu amado, que lhe direis que desfaleço de amor. Oh, glória a Deus! Quando a palavra não volta vazia, quando a palavra de Deus opera no nosso coração, o pecado é tratado, exposto, e nós confessamos e nos arrependemos, e então o Espírito de Deus renova o nosso amor, nos enche de amor por Cristo, tão intensamente, que a única expressão que pode, de fato, descrever isso que estamos sentindo é desfaleço de amor. Oh, irmãos, eu creio que com tudo que Deus tem falado à nossa igreja, nós ainda não desfalecemos de amor. Vamos ser sinceros e realistas. Quando eu vejo a descrição da igreja primitiva, dos puritanos, o zelo, o amor que eles tinham por Cristo, pela palavra, tempo de oração que gastavam, a sós e com família, e na igreja, como era a vida desses irmãos,
de amor por Cristo, eu me sinto tão longe, tão triste. Eu tenho que confessar, eu não desfaleço de amor como eu devia. Então, é tão glorioso quando o Espírito de Deus opera essa conversão. Eu quero orar. Converte-me, Senhor, eu serei convertido. Vem, opera no meu coração uma mudança. Eu tenho muitas preocupações ainda neste mundo. Eu quero fazer isso, fazer aquilo. Eu não devia querer fazer nada. Eu queria somente ter o Senhor e ter comunhão com o Senhor e nada mais me interessar nesse mundo que não seja Cristo. Eu quero também dizer, eu desfaleço de amor. Aí vem as mulheres, filhas de Jerusalém, as convivas ali, e perguntam, que é o teu amado, mais do que o outro amado? Ó tu, mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado, mais que outro amado, que tanto nos conjuras? Quer dizer, as pessoas que estão ao nosso redor, que não são ainda crentes, têm que ficar admirados com este amor, a ponto de perguntarem, o que é isso? Por que você é tão apaixonado por Cristo? Por que você o ama tanto? Por que você não abre mão de estar com Ele para ir conosco, fazer isto ou aquilo? Você não aceita o nosso programa? Você só tem uma obstinação, o seu amado. Então nos diga por quê, qual é a razão, o que é que significa isso, por que este amor? O mundo deveria agir assim diante do testemunho da igreja. Devia ser isso. E eles ficarem admirados e perguntando o que é. E ficar, sim, admirados. E a resposta dela é o Evangelho. A resposta dela é o Evangelho. Veja, ela diz, o meu amado é alvo e rosado. Evangelho. Meu amado é alvo, branco, isto é, ele é divino. Ele é Deus. O meu amado é Deus, é divino, é santo, é puríssimo. Ele é Deus, ele é divino. Esse alvo aqui fala da divindade. Lembra-se da descrição da transfiguração, quando os discípulos viram que as suas vestes se transformaram tão alvas. Eu acho tão interessante que o Evangelho está assim, que nenhum lavandeiro no mundo pode fazer tão branco como era. Divino, Cristo expôs sua divindade claramente. Os discípulos viram isto, eles disseram, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu vou dizer, meus queridos, enquanto isso não acontecer conosco, não é uma visão clara, não. Absolutamente. Estou falando aqui, de uma convicção de fé. Você não precisa ter visão como os discípulos de Cristo naquele monte. Você vê nas Escrituras. E basta. Então crê no seu coração. E você então vê o seu amado divino, alvo.
cheio de glória, como a glória do unigênito do Pai. E isso fez a diferença na vida dos discípulos. Eu fiquei impressionado, pensando, estavam lá consertando as redes, eram sócios, tinham uma empresa. O texto diz que eram sócios do seu pai, lavando redes e tal, era uma coisa de pesca, uma empresa de pesca. Aí Jesus chega e diz: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Aí o texto diz: deixando tudo, o seguiram. Não, era um homem. Jesus, não havia auréola, nem nada. Jesus, eles era um homem falando. E eles deixaram tudo. Aí mais para frente vem Levi na coletoria, era um empregão. Era como se fosse imposto de renda, alguém trabalhando no imposto de renda. Que ele, além disso, ainda tinha um dinheiro a mais, que geralmente os publicanos tinham. E Jesus chama Levi, segue-me. E diz o texto, deixando tudo, o seguiu. Quer dizer, como é que isso acontece? Se não por uma obra sobrenatural, em que o Espírito Santo abriu os olhos deles, para eles verem mais do que um galileu. Eles viram mais que um galileu, eles viram a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Por isso largaram tudo. Então eu vejo, quando temos dificuldades, estamos amarrados ainda com coisas nessa vida e divididos com relação à igreja, com dificuldades de fazer uma entrega total, é porque não vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós não vimos a sua alvura, nós não vimos a sua brancura, nós não vimos sua divindade, não vimos sua glória, sua santidade. Meu amado é alvo, ele é divino. Deus unigênito do Pai, mas que se fez carne. Veja, ela diz, é rosado. Aí você vai para o original, o que significa? Qual é a palavra do hebraico para rosado? Sabe qual é? Adam. Por isso vermelho, rosado. Mas é Adão, é a mesma palavra do nome de Adão. Então ele é divino, mas é humano. Ele se fez carne, ele deixou sua glória, ele se esvaziou, diz Filipenses, e se fez como um de nós, humilde. Pense na manjedoura. Um coxo babado, mal cheiroso. Não deu para José lavar. Ele botou palha lá e deitou a criança envolta em panos. O Senhor da glória, que criou os céus e a terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora está lá um bebê deitado num coxo babado, numa estrebaria mal cheirosa. Que humilhação! Quem pode entender a encarnação? É um mistério extraordinário, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ali estava um bebê singular, porque ela foi concebida, Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Não foi por intercurso com um homem qualquer, nem com José, não foi. Foi do Espírito Santo. Tanto José ficou assim, sem entender, queria deixá-la secretamente, porque era um homem justo. Eu acho tão bonito isso, que ele queria deixar secretamente. Por quê? Para todo mundo pensar que a culpa era dele, que ele fez o mal feito e fugiu. E livrar Maria. Era um justo, José. Mas o anjo disse, não faça isso, não precisa. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Por isso ele será chamado
ente santo de Deus. Mas verdadeiro homem. Chorava, mamava. Era um bebê. Tinha que ninar. Rosado, é humano. Ele se fez carne, habitou entre nós. Viveu entre nós de modo perfeito. Cumpriu a justiça. Obedeceu à lei perfeitamente por nós. Nunca pecou. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o vermelho aqui, que era o nome de Adão, que fala da humanidade, também fala que ele foi tinto de vermelho, vermelho do seu sangue. Ele levou uma coroa de espinhos. Há um detalhe que diz que davam com a cana na cabeça, na coroa de espinhos, para que ele enterrasse ainda mais os espinhos. Então o sangue verteu e tingiu o seu rosto todo de sangue. E ele foi crucificado, o sangue escorria daqui, melou seu peito nu, desceu, e ele ficou totalmente rosado, totalmente vermelho, de sangue, que pingou e encharcou a terra. Meu amado é alvo divino, mas humano e rosado, porque derramou seu sangue por mim. Vocês não entendem o meu amor, por que desfaleço de amor? Vocês não entendem. É que ele, meu amado, é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Nada vale mais do que Cristo na minha vida. O meu amado. Não troco por nada. Eu desfaleço de amor. É meu amado, alvo e rosado, divino, humano, e morreu por mim. E derramou o seu sangue para a remissão dos meus pecados, para me livrar do inferno, da condenação eterna. Oh, se nós pararmos para pensar nesta preciosidade, nesta glória, e ficar envergonhados com a nossa resposta, nossa indolência. Imagine agora que ela tem essa visão tão clara. Com que vergonha não deveria sentir por ter respondido: já despi minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-los para encontrar com ele. E nós fazemos isto muitas vezes, todos os dias, quando negligenciamos a oração, comunhão com Ele, a leitura da palavra para que Ele seja revelado na sua beleza nas Escrituras diante de nós. Não temos quase tempo de ter comunhão com Ele, outras coisas estão já mais importantes. Então, que vergonha que o Senhor Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, use os pregadores, que sejam duros mesmo. Eu quero que Deus opere através da palavra e me converta, e me renove o amor, para que eu possa, como esta mulher, dizer: desfaleço de amor por Ele. Por quê? Porque Ele é o meu amado, alvo e rosado. Ele deixou seu trono, se fez carne, mas nunca deixou de ser alvo divino. E rosado, que humano,
se entregou até a morte de cruz, e derramou seu sangue para a remissão dos meus pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você e eu podemos, trabalhados pela graça, pela ação soberana do Espírito Santo, abrindo e forçando a porta, deixando a mirra para nos inspirar, e buscarmos e recebemos a repreensão dele pela sua palavra, até que, convertidos, possamos dizer: diga ao meu amado que eu desfaleço de amor por ele. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.